colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, autoridades que fizeram visita aqui hoje, uma ótima tarde a todos. Começo meu pronunciamento hoje lançando um pequeno desafio e convido vossas excelências, senhores vereadores, se souberem a resposta para o meu desafio, que se manifestem. E a pergunta é, alguém aqui nesse recinto sabe quantas pessoas podem se sentar em uma mesa em Blumenau hoje de um restaurante? Ninguém sabe? Ninguém sabe, pelo jeito. O Estado flexibilizou algumas normas por conta da diminuição do número de internados por Covid em Santa Catarina, e aqui na nossa região agora, 6 pessoas podem se sentar à mesma mesa. Antes, até ontem, eram só 4 pessoas. E por que eu faço esse comentário? Porque a pandemia de Covid-19, ou melhor, as medidas sanitárias contra a Covid-19 viraram uma grande hipocrisia e eu desafio qualquer pessoa a me provar o contrário. Inúmeras pessoas, representantes do poder público, não tocam nesse assunto porque eles temem atingir o politicamente correto. Mas a gente sabe que, principalmente a classe política, também não participa mais dos cuidados que eles mesmos implementam. Recentemente a gente recebeu aqui em Blumenau a visita do ministro de Educação na inauguração de uma creche e foi notícia nos portais de que na entrada estabelecia um limite de pessoas máximo para aquele recinto e lá dentro tinha uma multidão aglomerada. Então é uma pena que a gente está vivendo um momento de hipocrisia de quem legisla em favor das pessoas, porque nem essas pessoas mesmas respeitam os limites que eles impõem. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente deveria forçar que as autoridades ajam com mais afinco ainda na fiscalização. Muito pelo contrário, na verdade, eu acho que esse tipo de medida é inócua. Porque se eles estabelecessem que seriam no máximo 6 pessoas em um estabelecimento em cada mesa, aí que está o equívoco. Porque isso aí nunca vai ser cobrado. Não existe capacidade de fiscalizar isso, não existe bom senso, e as pessoas já tratam a pandemia como algo decrescente, que realmente é. E aproveito agora para citar um pouco da minha intenção com a apresentação do projeto na última quinta-feira, que é sobre a proibição à Prefeitura de exigir comprovante de vacinação em Blumenau. Na verdade, o texto que a gente apresentou ele é um pouco amplo, porque a nossa intenção é que ele seja discutido e aprimorado aqui nessa casa. E, repito, eu não advogo contra a vacinação. Na verdade, eu advogo que as pessoas se vacinem. E o fato de nós estarmos comemorando hoje que nos últimos 10 meses nunca teve tantas vagas de UTI disponíveis, as pessoas não estão chegando no leito de UTI, é por conta da vacinação, senhores vereadores. Então, realmente, a vacinação funciona, mas tem gente que ainda não foi convencido disso e não é privando eles de acessar os serviços públicos que a gente vai conseguir convencê-los, muito pelo contrário, essa parece uma medida equivocada. E agora eu apresento a vocês a diferença entre a nossa proposta, que está sendo pautada, e algumas propostas que já existem. Um setor que eu considero um setor autoritário, um setor de esquerda, quer que todo mundo tome a vacina forçadamente, sob o risco de não poder acessar mais ambientes públicos. Isso já está sendo implementado em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. A pessoa que não apresenta o comprovante de vacinação não vai poder entrar num teatro, num restaurante, numa lanchonete, e outros serviços públicos também não vão ser oferecidos a ela. Uma pessoa que paga pelo serviço público não vai poder recebê-los. Essa é uma ala que eu considero equivocada. De outro lado, existe uma ala um pouco ultraconservadora que quer impedir que qualquer pessoa exija comprovante de vacinação de alguém. Também considero equivocado e exagero, porque, no meu ponto de vista, cabe ao setor privado determinar as diretrizes do seu estabelecimento. E é isso que o nosso projeto prevê. Ele prevê que a Prefeitura não possa exigir que os estabelecimentos implementem essa medida sanitária forçada, coisa que a maioria das pessoas concorda, porque essa é a opinião que a gente tem ouvido nas ruas, e, por outro lado, garante que estabelecimentos que, por iniciativa própria, quiserem, implementem restrições à entrada de clientes no seu estabelecimento. A gente prioriza a livre iniciativa dos estabelecimentos de oferecerem uma condição de diferencial. Quem achar que é válido receber somente público que estiver vacinado, que assim o faça. Esse direito deve ser assegurado.
mas não forçar isso. O próprio uso de máscara já virou uma hipocrisia, senhores vereadores. O distanciamento social que todo mundo advoga, a gente vê aqui nessa casa, não estou fazendo condenação à atitude de nenhum vereador, porque eu me incluo nesse grupo. As pessoas voltaram a se cumprimentar, as pessoas voltaram a tocar umas nas outras, as pessoas abaixam suas máscaras para conversar com mais clareza e nitidez. Então, isso aqui se tornou um mecanismo de hipocrisia. Já para concluir, queria convidar os vereadores a assinarem o documento que a gente apresentou. O documento que a gente apresentou sobre, na verdade, manifesto pelo corte de 13 cargos, que agora está no sistema disponível para os senhores vereadores assinarem, e considero uma medida efetiva. Só 30 segundos, por gentileza, senhor presidente. Concedo mais 30 segundos. Para que o vereador Marcelo tenha a oportunidade de falar, concedo a parte dele agora. Ok, a parte do vereador Marcelo Lazzarini. Vereador Diego, ao longo dessa pandemia, nós tivemos vários momentos de incerteza, momentos de angústia, de discussão, até porque nós estamos tratando de algo novo, algo que atingiu a humanidade como nunca antes, apesar de nós termos históricos de outras pandemias. Essa foi significativamente impactante, principalmente por todas as nuances que envolvem, inclusive, as pessoas que acabam indo a óbito, pessoas que faleceram de Covid e que não tiveram a oportunidade de se despedir seus familiares de forma digna. E quando, vereador Diego, nós falamos de vacinação, um dado importante precisa ser levado em conta. 70% das pessoas internadas em UTI hoje não tomaram vacina. É um direito seu, sim. Mas quando ela ocupa a vaga de um leito de UTI e coloca a vida de outra pessoa em risco, isso é irresponsabilidade. Só para concluir rapidinho. Sim, Lazzarini, considero uma irresponsabilidade, é uma pena que essas pessoas continuem advogando contra a vacinação, mas elas pagam pelo sistema e têm direito de usar, é uma pena. Uma pessoa que bebe baixo carro também acaba usando o sistema de saúde e não vejo razão para tratar alguém que pega o Covid de outra forma. E assim, rapidinho para concluir, convido os senhores a assinarem o nosso manifesto e considero essa assinatura como uma iniciativa prática de melhoria da vida das pessoas. Na semana passada foi aprovado aqui um manifesto, não, um termo que vai ao Congresso Nacional de apelo pelo Pacto Federativo, que não me parece efetivo, é um documento não efetivo. Então agora tem a oportunidade de fazer com efetividade algo que mude a vida das pessoas. Obrigado.